Então, Dia Mundial do Ovo. E nós vamos falar com Manuela Monteiro para falar um pouco mais dos benefícios dessa proteína. Manuela, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quando a gente fala do ovo, o que são assim, os primeiros benefícios que a gente pode pensar? Eu sou suspeita, né, Fabíola? Porque, igual eu estava te falando, todo plano alimentar meu tem ovo, né? Eu acho que é um super alimento, como você já havia comentado. A gente, primeira coisa que pensa é na proteína, né? Vem logo a gordura em seguida, que são os principais, né, macronutrientes que a gente encontra no ovo. E a gente tem uma infinidade de micronutrientes também, vitaminas e minerais, com muitos benefícios, né? Mas tem pessoas que ainda têm uma visão negativa, né? O famoso colesterol, né? Será que altera no nosso organismo o ovo? E não, né? Hoje a gente sabe que não. Então, quando a gente pensa em ovo, remete a proteína de ótima qualidade e digestibilidade e gordura boa também. Ainda tem essa parte da gordura boa, do colesterol bom. Sim, né? A não ser, né, se você ter um consumo exagerado, né? Que sempre a gente fala, pensa em algum malefício do alimento, a gente tem que pensar em qual quantidade daquele alimento que você também está consumindo. Você falou do consumo exagerado? Aí me deu até curiosidade, porque os fisiculturistas consomem absurdos, coisas assim que para a nossa vida real é uma loucura. Eles comem 30 ovos por refeição, mas normalmente a clara. Exatamente, é o que eu ia falar. Normalmente é a clara, né? Então dispensa a gema, né? Num plano normal, no dia a dia de uma pessoa normal, eu acho até um pecado a gente dispensar a gema, né? Porque mas ali, esse tanto de gema também não seria saudável. Aí não, aí a gente acaba que teria muita gordura, né? E o que o fisiculturista preza ali é pela quantidade de proteína. Então é na clara que a gente consegue essa proteína de ótima qualidade, digestibilidade, e na gema a gente encontra a gordura, né? Mas a gente tem que lembrar que na gema, Fabíola, a gente tem alguns nutrientes como a colina, né, que é maravilhosa para a nossa concentração, para a nossa memória, né? Então, muito interessante. No ovo em si, né, a gente tem vitaminas, principalmente as lipossolúveis, que é a vitamina A, que é excelente para a visão, né? A gente tem uma quantidade de zeaxantina, de luteína, excelente para a visão, com ação antioxidante também. A gente tem vitamina E, D, vitamina K, então fortalecimento aí dos ossos, principalmente a quantidade de vitamina D que a gente encontra. Nós temos magnésio, né, que é muito bacana para nos dar energia. Sabe aquela cãibra que às vezes você sente? Às vezes a gente consegue melhorar aí com essa quantidade de magnésio que a gente ingere. Então, tem muitos micronutrientes, né, além dessa proteína e dessa gordura, que é o que vem primeiramente na nossa cabeça, que ajuda a gente aí no dia a dia. Então, acho que as pessoas, salvo aquelas, né, que são vegetarianas ou veganas, precisam consumir esse alimento maravilhoso. E em relação ao ovo cru, porque hoje eu confesso para vocês que não desce o ovo cru. Mas quando eu era criança, a gente comia gemada ali, sabe? Batia no garfo ali, aí colocava uma farinha e comia, que aquilo era uma delícia. Hoje não desce. Mas quem gosta, pode comer tranquilamente? Eu não indico, porque ali a gente pode ter uma contaminação, principalmente de salmonela, né? Então, se a gente tiver essa contaminação ali na casca e você quebra esse ovo, vai passar para dentro do alimento. Então, o risco de contaminação é muito alto. Então, sempre indico fazer, né, o processo de cocção desse ovo, ou um ovo mexido, ou um omelete, algo que submeta a temperaturas maiores, que a gente consiga ter segurança ao ingerir, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o ovo cru. Principalmente alimentos tipo maionese, né? A minha maionese caseira, por exemplo, vai um ovo cru, né? Mas aí eu tenho que ter a segurança da onde que eu tá vindo esse ovo, né? Se está em bom estado de conservação, para você não ter eventualmente uma contaminação e, né, acontecer algo pior, né? Pois é, e hoje a gente tem as granjas produtoras mesmo de ovos, que tem uma saúde ali, uma inspeção sanitária muito rigorosa, até mesmo porque exportam aí para tantos países. O Brasil é um produtor significativo de ovos no mundo, tendo ali aquela segurança.
o ovo cru em si não é o problema. Mas aí é como que esse ovo está sendo acondicionado, quando ele chega na casa da pessoa, como que ele está sendo acondicionado, né? Porque então, especialmente nesse período de calor, né, é muito exatamente. comum a gente chegar em casa com um ovo que ele ainda é novo, mas ele já está, a gente vê o visual dele e não está agradável. Sim, né? Então, como foi transportado esse ovo e tudo mais, é todo o processo de armazenamento que você deve levar em consideração. Então, assim, eu prefiro prevenir, né, do que passar mal. E daí vamos lá. Cozido ou cru? Ou cozido ou frito? Eu, particularmente, adoro um ovo mexido ali, ou falso frito, em que a gente fala, né? Então, o que é o falso frito? Você usar uma panela antiaderente, às vezes colocar um fiozinho ali de azeite, só untar aquela frigideira, né? Ou com uma manteiga, ou alguma gordura de boa qualidade. Eu gosto muito do azeite, particularmente. Joga aquele ovo ali, fogo baixo, tampa, depois vira. E não aquele ovo submerso na gordura, né? Que todo mundo gosta, aquele arrozinho com ovo, né? Ovo frito. E ou um ovo mexido, que é super rápido, né? E o ovo cozido. Aí vai para aqueles... Omelete, que daí ainda insere mais alguns nutrientes, né? Então, você pode fazer omelete com uma série de vegetais, né? Cebola, tomate, colocar... Você estava falando, acho que com jiló. Tomate. Sim, que é uma cultura daqui. Acho, Então, picar ali, ralar uma abobrinha, ralar uma cenoura, colocar ali no meio. Então, você pode estar incrementando essa preparação, né? E o ovo é muito versátil, né, Fabíola? Você pode usar ele para muitas preparações, né? Aquele bolo, né? Na base daquele bolo que você faz em casa, muitas vezes tem um ovo ali, que às vezes, se você não coloca esse ingrediente, seu bolo desanda, né? Então, tem muitas preparações que levam um ovo, né? E uma Agora ótima eu vou provocar. proteína. E o pudim? Rico em açúcar, né? Então, aí a gente ovos. precisa ponderar quais outros ingredientes que você está usando, né, junto com esse ovo. Então, a gente tem super alimentos, mas a gente tem que saber fazer as combinações. Mas, por que não comer um pedacinho de pudim como uma exceção de vez em quando? A gente também não pode ser, né, radical. Mas eu acredito, assim, que você... sabendo lidar com as exceções, que é uma frase que eu uso muito no consultório, você pode comer sim, né, eventualmente. E ela vive me ralando, viu, gente? E agora eu vou fazer a entrega aqui, viu? Manuela, e sobre aquele ovo produzido ali no quintal, ou esse ovo que, no costume nosso aqui na questão doméstica, o ovo caipira. Primeiro eu quero te perguntar, tem diferença nutricional o ovo caipira com o ovo de granja? Tem. Sim, estudos que mostram que o ovo caipira ele tem mais benefícios, né? Então, às vezes a gente encontra, por exemplo, a quantidade de colina maior no ovo caipira, né? Na minha casa, a gente só usa ovo caipira. É uma questão de costume também, né? Depois que você vê que aquela gema ali é aquela gema mais... firme. Né? Mais firme, mais alaranjada. Então, você vê no próprio produto que tem mais quantidade de vitamina A, que a gente encontra nesses produtos, né? Alaranjados, amarelados. Essa quantidade de zeaxantina, luteína. Então, sempre é maior no ovo caipira, né? Então... Basta você saber também da onde que está vindo, né? Como que é esse processo de produção desse ovo. Então, o processo de coleta, de acondicionamento, né? Tudo isso a gente precisa estar ciente de onde que está vindo ele, para a gente ter o consumo, né? Lá em casa, por exemplo, é da fazenda da minha mãe. Deve estar assistindo aí, então tem o processo do cuidado e tudo mais. E aí, super tranquilo. Eu gosto, eu prefiro. Lá em casa, do fundo do quintal da minha mãe. Então, né? Aqui nós temos esse costume, né? E acho que é fantástico você poder usar um produto fresco ali da fazenda, né? E em relação à alimentação que é ofertada para essa galinha, vai refletir lá na produção de ovo? Ah, vai, né? Eu como tem, por exemplo, o Tchê lá em casa, meu esposo, ele sempre está observando muito a casca desse ovo, né? Quando o ovo está com a casca muito fina, se quebra facilmente, às vezes faltou cálcio, né? Na hora da produção ali. Na alimentação. Então, sim, toda essa condição de alimentação ali da galinha que vai influenciar, assim, diretamente na qualidade desse ovo. Então, você consegue perceber pela casca. Muitas vezes, ele até indicou, está precisando, às vezes, colocar
não sei como é que fala na linguagem, mas às vezes tem um multivitamínico, alguma ração, às vezes mais forte ali para melhorar. Isso é bem controlado nas grandes indústrias, né? Então, até se você for pensar, a gente tem, às vezes, o valor fixo de quantidade de vitaminas, de minerais. Agora, o novo caipira, às vezes, a gente não vai saber a quantidade certa, né? Mas influencia, sim. A produção, o momento ali, o tempo de prateleira, vamos falar assim, do ovo, de um modo geral. Claro, nós agora não vamos falar das condições, sim, porque estamos nos referindo a uma condição adequada. De armazenamento desse ovo. Qual é ali? Ele é bom consumido logo fresco ou não altera essas... Sim, eu não vou saber te dizer em quantidade de dias ou mês até que a gente tenha validade, até fico curiosa em olhar ali na caixinha, mas sempre lembrar de conservar dentro da geladeira, principalmente agora nesse ambiente mais quente, a gente acaba aumentando o tempo de consumo, né? Mas ficar de olho sempre em quebrar separadinho para ver se está em bom estado. Então, a gema tem que estar firme, né? Não pode ter nada ali suspeito, você deve descartar esse ovo. Então, tem que olhar bem, ver qual que é a aparência mesmo daquele ovo, para você saber se ele realmente está em bom estado de conservação. Olha, eu quero te agradecer pelas informações e pode comer ovo sem peso. Coma sem peso, né? Lembre-se de não exagerar. Então, eu, particularmente no consultório, sempre passo de 2 a 4 ovos por dia. Eu acho que é uma ótima opção de proteína para o café da manhã, para alguma preparação à tarde. E aquelas pessoas, eu não gosto, eu às vezes tem aversão, faça preparações com ovo, né? Então, às vezes, igual eu coloco lá para você, uma panquequinha de banana que você mistura ali e dá uma mascarada com outros ingredientes, né? Uma crepioca, né? Então, você não precisa ficar restrita a um ovo cozido, um ovo mexido, um ovo falso frito, né? Faça elaborações com ele, que é um super alimento. Então, super recomendo. A partir de que idade pode inserir o ovo na dieta? 6 meses a minha neném já estava consumindo, que foi quando a gente iniciou a introdução alimentar. Então, é um alimento potencialmente alergênico, que a gente precisa lembrar disso também. Então, ele tem que ser oferecido para a criança logo ali na introdução alimentar, até para a gente saber se ela vai ter alguma reação. Né? No caso da minha, ela não teve nada e hoje é um dos alimentos que ela mais ama. Inclusive, hoje de manhã, café da manhã dela foi pãozinho integral com ovo mexido e uma fruta. Ela adora. E é um alimento com tantas proteínas, com tantas macronutrientes de boa qualidade, né, e micronutrientes. Então, fantástico para a gente já inserir logo de cara, né? Salvo exceções com alergia, você suspende e lá na frente você pode retomar fazendo uma provação que a gente fala, né? E logo inseri-lo de novo. E aí, então, é de mamando a caducando. Hã? É de mamando a caducando. Exatamente. Né? Porque para os idosos também faz bem. Faz muito bem, porque tem essa propriedade de melhorar a memória e concentração, principalmente, né? Então, sim, a gente consegue usar como uma fonte proteica. Muitas vezes, aquele idosinho que não consegue comer a carne, que seria a maior fonte de proteína no dia, ele muitas vezes consegue comer o ovo, né? Porque pela consistência, pela digestibilidade, né? Então, às vezes, cai melhor para ele, né? Então, pode ser, com certeza, consumido por essa faixa etária também, todo mundo. Bom, então, liberados pela nutricionista, tá? Veja aí com os seus médicos se eles não vão fazer alguma restrição, né? Então, pela nutricionista, liberados a partir dos 6 meses. E aí, senhores, ovo é benéfico, vamos produzir ovos, consumir sem peso, sem problemas. Aos produtores de ovos fica o meu abraço, as indústrias aí que fazem esse trabalho todo de preparação de uma nutrição equilibrada. Aqui em Jataí nós temos uma granja e, de acordo com as informações que eu tenho, é para o envio desses ovos que são produzidos aqui para o envio na indústria de produção de ovos em pó. E também para exportação. Nós temos aí como referência Bastos, como a capital do ovo do Brasil, e vamos acompanhando e crescendo cada vez mais. Eu quero deixar também um abraço à ABPA, né, através da linha dali, que fica tem a presidência e aí as vice-presidências, né? E tem uma que é só
de ovos. Um abraço a todos os senhores aí nessa cadeia produtiva.